Boa tarde, professor. Me chamo Micaele Emily, sou aluna do 7º período de Arquitetura e Urbanismo e hoje eu vou trazer um estudo sobre os arcos e as treliças com exemplificações reais do dia a dia, mas que será tratado específico sobre a associação que acontece entre os dois, assim como também um exemplo de um pré-dimensionamento de um arco treliçado. Começando falando sobre os arcos eles são barras que possuem formato curvo e a sua parte central ela é mais alta que as suas extremidades. O seu formato curvo ele é influenciado diretamente pelo material que será usado, assim como a sua disponibilidade e os esforços que vão atuar nessas estruturas. Os arcos eles estão habitualmente sujeitos a esforços de compressão e, consequentemente, a flambagem dentro e fora do seu plano. Os materiais mais usados são o aço, a madeira e o concreto, sendo que o aço ele é o mais resistente, o mais leve, e ele pode suprir, assim, maiores vãos, grandes vãos. O uso mais usual do arco é em coberturas de galpões e em pontes, porém existe uma questão que quanto maior for a altura do seu arco, maior será o seu vão, assim como o seu peso e as suas reações de apoio. Podemos ver aqui nessa imagem uma representação gráfica de como atua esses esforços em um arco. E aqui em cima temos uma ponte, a ponte de Sando, na Suécia, que possui um arco em aço com extensão de vão de 500 metros e prova que o aço ele é o mais ideal para suprir esses grandes vãos. Bom, falando sobre a classificação dos arcos, eles podem ser parabólicos ou circulares, sendo que o circular ele é o mais comum, é o mais visto, mais usado, mas eles também podem ter outras propriedades, como elípticas e catenária. E para representar, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro são os arcos da Lapa, que são arcos circulares, como eu já disse. O outro é o arco parabólico, que esse aqui é um monumento, que fica localizado em Tanca, no Peru, e ele possui esse formato único, parabólico, como a gente já pode ver no seu nome, e ele mede 18 metros de altura e possui uma composição feita de pedras. E por último, nós temos o arco catenário, que fica em Missouri, nos Estados Unidos, e ele é feito de aço. Falando sobre os tipos de arcos, um arco ele possui no máximo 3 articulações ou rótulas, que ocorrem geralmente nos seus apoios ou topos. Eles são divididos em 3 tipos. O primeiro é o arco triarticulado, que possui 3 articulações, e eles são mais ajustáveis a modificações da forma, já que eles conseguem captar melhor as variações dos esforços. Eles também são mais fáceis de serem construídos, pelas suas particularidades de ser dividido em partes, apesar de exigir mais esforços para se tornarem móveis, pois eles são mais frágeis à flambagem. O segundo é o arco biarticulado, possui articulações somente nos apoios, porém apresenta movimentos limitados, o que causa uma variação das suas formas, quando essas estão passando por grandes influências causadas pelas deformidades do comportamento do material ou pelas deformidades térmicas. E o terceiro é o arco biengastado. Ele não possui articulações, mas ele possui empuxos horizontais, assim como os cabos, e são absorvidos pelos apoios e tirantes. Falando agora um pouco sobre as treliças. As treliças são estruturas compostas por barras retas e unidas por pontos conhecidos como nós, que vão formar essas estruturas triangulares. Os esforços atuantes nas treliças eles geralmente são de tração e de compressão simples, onde essas cargas são depositadas em seus nós. A treliça, assim como foi dito o arco, ele consegue vencer grandes vãos e também pode ser usado em coberturas, pontes e até substituindo as vigas de alma cheia. Os materiais mais usados na construção das treliças são o aço e a madeira, sendo o aço mais leve que a madeira e assim tem uma facilidade de ser executados seus nós de ligação. As treliças podem ser divididas em planas ou bidimensionais,
ou em espaciais ou tridimensionais, e elas possuem alguns elementos que fazem parte da sua construção, como podemos ver aqui na foto ao lado. Primeiro nós temos a corda, ou banzo, que elas são barras superiores ou inferiores nas treliças, e sendo que elas sendo superiores, estão geralmente encontradas em compressão, enquanto as inferiores estão em tração. O montante é essa barra encontrada verticalmente nas treliças, e também temos a diagonal, que são essas barras encontradas aqui em diagonal. Em cima nós temos um exemplo de uma estrutura de uma cobertura de treliça em uma quadra poliesportiva. Bom, como eu disse, as treliças elas podem ser planas, e essas treliças planas elas possuem como forma um triângulo simples, que conseguem resistir a apenas esforços normais e geralmente são usadas em construções de pontes, viadutos, coberturas e até em outros componentes da construção civil. Temos aqui 2 exemplos de construções. A primeira é do edifício da sede Unilever, que fica na Holanda, e ela utiliza as treliças planas como um elemento estrutural importante, não só físico, mas como um elemento estrutural mesmo, para vencer esse grande vão. No segundo, nós temos uma ponte treliçada do BRT, aqui no Rio de Janeiro, que possui essa composição mais simples e uma estrutura um pouco menor. Agora, falando sobre as treliças especiais, elas são formadas por triângulos que assumem uma forma tridimensional, e elas conseguem, assim, ter uma grande eficiência em sua estrutura. Elas podem ser tanto na forma piramidal ou em uma forma de tetraedro. A primeira aqui é uma representação de como acontece essa estrutura treliçada. Na segunda, nós temos uma representação mais habitual do dia a dia, mostrando como ela acontece na prática. Bom, depois dessa explicação, agora nós podemos falar sobre a associação do arco e da treliça. A associação discreta entre o arco e a treliça se dá pela associação interna, onde o arco ele é composto de barras treliçadas. E essa associação ela é mais usual, mais comum, e substitui o arco de alma cheia, e faz com que o arco ele seja mais leve, tanto fisicamente quanto visualmente. Os materiais mais usados, mais usuais em forma de barra são o aço e a madeira, sendo o aço mais usados nos arcos e nas treliças. A gente tem aqui como exemplo de associação de arco e treliça o arco treliçado. Ele é comumente usado nas construções civis no dia a dia, e essa estrutura de aço ela pode ser encontrada em pontes, estufas, galpões, coberturas de quadras, assim como outras coberturas. A gente tem aqui o primeiro exemplo, que é da construção de uma estufa. Podemos ver como acontece esse funcionamento dentro dele. Aqui nós temos outro exemplo, que são os arcos treliçados nas pontes. O primeiro é a ponte Gotor, que é uma ponte ferroviária localizada no Irã. E o seu arco ele tem 442 metros de comprimento e um vão de 223 metros. No outro nós temos a ponte Navajo, que fica no Arizona, e ela possui esse arco, grande arco treliçado de aço, medindo 221 metros e sua elevação é de 22 metros. Mais um exemplo comum são os de uso da treliça para coberturas, de quadras e galpões, como podemos ver nessas 2 imagens, somente quadras e poliesportivas. Bom, agora falando mais um pouco especificamente sobre o arco treliçado, as cantoneiras e perfis U são os mais utilizados na composição do arco treliçado, pois eles são os mais fáceis de serem executados e, além disso, eles possuem um gasto bem menor. E são as barras verticais e diagonais que fortificam o dorso do arco, evitando a flambagem no seu plano vertical. Temos aqui a primeira foto um detalhe do arco treliçado, e aqui nesse uma exemplificação de como acontece essa flambagem no arco. Com isso nós podemos chegar no pré-dimensionamento. Vimos aqui um pré-dimensionamento de um arco treliçado de aço. E nós podemos pegar como exemplo uma das estruturas mais usadas
como já disse anteriormente, que é a cobertura de uma quadra poliesportiva. E essa quadra poliesportiva possuirá, como exemplo, um vão de 27 metros, e colocando esse vão de 27 metros na tabela de pré-dimensionamento de arco treliçado em aço, nós encontramos que um vão de 27 metros, o arco terá uma altura variando de 3,4 a 6,2 metros. Com isso, terminamos nosso estudo sobre as associações de arco e treliça. Obrigada, professor.